Amaranthus palmeri, um problema sério nos Estados Unidos que já chegou ao Brasil. Amaranthus palmeri, um problema sério nos Estados Unidos que já chegou ao Brasil. Muitas espécies que hoje são importantes plantas daninhas no Brasil foram, de forma acidental, introduzidas em nosso país. O exemplo mais recente de planta exótica é o Amaranthus palmeri, chamado comumente de caruru palmeri. O Amaranthus palmeri é considerada a principal planta daninha de cultivos de soja, milho e algodão nos Estados Unidos. É uma planta extremamente competitiva, capaz de ocasionar perdas de rendimento superiores a 79% na cultura da soja, a 91% na cultura do milho e de 77% na cultura do algodão. É uma planta de grande porte, podendo chegar a mais de 2 metros de altura. Dessa forma, além da competição, essa planta daninha pode tornar inviável a colheita mecanizada. Essa espécie apresenta alta capacidade dispersiva, produzindo de 100 mil a até 1 milhão de sementes por planta. A germinação ocorre rapidamente e em ampla faixa de temperatura, embora as condições mais ideais sejam na faixa de 32 a 38 graus Celsius. Trata-se de uma espécie com alta capacidade adaptativa, o que alerta para a possibilidade de ocorrência nos mais variados ambientes e regiões agrícolas. Essa planta daninha foi identificada pela primeira vez no Brasil, no estado do Mato Grosso, na safra 2014-2015. Dada a sua importância nos países em que caruru palmeri ocorre, graças a uma força-tarefa entre empresas públicas e privadas, a área de ocorrência dessa planta daninha foi contida e reduzida nos últimos anos no Brasil. A população presente no Brasil é resistente aos inibidores da EPS, glifosato, e aos inibidores da LS. Nos Estados Unidos, o problema é ainda maior, pois há resistência a herbicidas pertencentes a 6 mecanismos de ação. Por ser uma espécie exótica, a maior dificuldade por parte dos produtores e demais profissionais do campo é identificar os indivíduos dessa espécie. Ainda, há dificuldade de separação em relação às demais espécies de carurus já existentes no Brasil. Portanto, caso exista suspeita de ocorrência, órgãos competentes devem ser informados para que a correta identificação e medidas adequadas de controle sejam tomadas caso realmente trate-se da espécie. As medidas preventivas e de controle para caruru palmeri assemelham-se às recomendadas para outras plantas daninhas de difícil controle, tais como a cobertura permanente do solo, a rotação de culturas e de herbicidas com diferentes mecanismos de ação, a utilização de pré-emergentes, controle em estádios iniciais até 8 centímetros, a remoção manual e destruição de plantas, o controle de plantas daninhas em áreas adjacentes, como cercas, estradas e canais de irrigação, além da limpeza de maquinários ao trocar de talhão, iniciando a colheita, quando possível, pelas áreas menos infestadas.